engano, 1130 e alguma coisa, foi publicado na época do Império ainda, na época da Regência, uma charge fazendo alusão, por exemplo, ao movimento que queria a maioridade do Pedro II. O Pedro II assumiu o trono com 12 anos, acho que se não me engano, e parece que ele tinha de atingir a maioridade para poder governar e tinha uma regência, os regentes. E o que acontece? O cinema veio primeiro. Por quê? O cinema começou cedo, o cinema começou em 1999, a primeira projeção cinematográfica, depois, em 1902, no Brasil já tinha gente filmando. Um dos primeiros nomes do cinema brasileiro foi o italiano, que veio para o Brasil e começou a filmar primeiro no Rio de Janeiro e depois passou para outros lugares, foi o Vittorio Capellaro. Ele, na verdade, eram irmãos, Aparecido e Vittorio Capellaro, dois. E eles começaram a filmar. E a primeira, nesse período do cinema mudo, que eu compreendo, eu entendo até mais ou menos 1918, 1920, quando o cinema ainda não era falado, o Rui Noronha, que é um autor que é pesquisador da Cinemateca Nacional, ele fala que é o período dos falantes e cantantes. Esse período. Por quê? Porque no cinema, obviamente, os filmes não tinham som. No caso do Guarani, por exemplo, quando era exibido o Guarani, levava uma orquestra para dentro do cinema e ela tocava junto com o filme. Era assim que acontecia. Tinha o som era ao vivo, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eles faziam ao vivo, na hora. Tocava as músicas do filme. E aí, esse período foi muito produtivo. Quem pesquisar o assunto vai perceber. Eu considero um período extremamente rico, porque foi um período que o cinema começou no Brasil, um período que o cinema evoluiu, ao que depois viriam outros autores buscando uma linguagem cinematográfica própria. Mas a literatura fez o papel dela no começo, quando o cinema surgiu. E não foi só no Brasil, foi em outros lugares também. Na verdade, o cinema, nos primórdios, né, o cinema ele começou com uma simples filmagem, né, ele começou com uma decorrência da fotografia, primeiro veio a fotografia, depois o cinema, que era sobreposição de fotografias, aí primeiro eles filmavam o pessoal saindo da estação de trem, filmavam o pessoal no café, lá em Paris, não sei aonde. Só que aí o cinema passou a evoluir, o cinema quis se firmar como um meio de contar histórias, né? O primeiro filme com história, se não me engano, saiu até outro dia, foi um faroeste, 1901, uma coisa assim, que é um faroeste que dura mais ou menos 5 minutinhos, eu não lembro o nome do filme, agora falando de um assalto ao banco. Yes. Um assalto ao banco. Jesse James. E tem as primeiras tomadas cinematográficas, é super interessante ver isso daí, pra você ver como é que começou. A narrativa cinematográfica começou buscando um caminho. Ela começou tentando, tateando, buscando um caminho para chegar àquilo que é hoje, né? O cinema, eu entendo que houve várias evoluções na linguagem cinematográfica. Eu acho que o cinema foi muito mais forte, no meu entender, entre os anos 50 e 80, né, onde realmente, na minha opinião, foi o auge da busca da linguagem cinematográfica própria, onde os autores cinematográficos desviaram da literatura, tentaram se descolar de outros suportes, digamos assim, principalmente a literatura, porque a adaptação literária era a preferência cinematográfica, para buscar a linguagem própria. Isso aí a gente vai falar depois. No Brasil isso também ocorreu. Mas, na verdade, o Guarani, que ele começou como ópera, ele foi depois transposto para o cinema. Né? Só nesse período de 1902, 1906, até 1915, 1918, o Guarani teve 8 adaptações cinematográficas. Só nesse período. Só nesse período. Nos mais diversos lugares. O Guarani chegou a ser filmado em lugares como Minas Gerais, não só Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná. O Guarani, nessa época do cinema mudo, já era filmado em todos esses lugares, tentavam adaptar. Né? Esse é um dos cartazes do filme, de uma versão do Guarani, se não me engano, essa é a versão de 1926. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que aqui está o Alencar e aqui está o Carlos Gomes. Olha a referência cinematográfica. Na verdade, era uma versão filmada da ópera. Eles pegaram os personagens, figurantes e tudo mais e fizeram uma filmagem em campo aberto. No YouTube você até acha um trecho dessa filmagem. Eles fazem a filmagem em campo aberto e usam a música do Carlos Gomes, usam trechos da obra. É o filme deles, duram 15, 20, 30 minutos, assim por diante, mas é uma filmagem da obra. É a primeira tentativa de uma transposição literária no cinema, no Brasil, que é com o Guarani, mas é baseado na ópera. Vejam só que a ópera é baseada no livro. É difícil, né? Então, na verdade, está tudo interligado. Uma coisa não existiria sem a outra. Tá? Mas o filme é a ópera. Não, o filme é a ópera e é o livro, porque a ópera é o livro. Com alterações? Alterações. Mas essa é a verdade. Então,
Vocês verem os cartazes, são cenas, inclusive, isso aqui são cenas do filme, isso aqui são cenas, tudo cenas do filme, isso aqui são os autores, eles fazem a ligação entre o autor do livro e o autor da ópera. No caso, eles puseram o Carlos Gomes, que é quem era já muito famoso na época, compositor brasileiro, o maior compositor brasileiro da época, que era o Carlos Gomes. Então vocês veem como é que funciona. A literatura no cinema, no começo, ela se apoiou muito nesse flanco, justamente aí de buscar aquilo que era o gosto do público, justamente a ópera já era famosa. Já estamos em 1926, Alencar já tinha morrido há uns 40 e poucos anos. O Guarani tinha sido lançado há uns 70. 1957 para 1926, se não me falha as contas aí, uns mais de 50 anos. Quer dizer, muita coisa. Na verdade, qual é a ponte que fizeram para trazer o público para dentro da sala de cinema? A ópera. A ópera já ainda era encenada naquela época. A música era conhecida. Então foi um meio de trazer a adaptação literária para dentro da tela do cinema, o primeiro meio. Depois, mesmo nesse período, mesmo no final do período mudo, no período dos falantes e cantantes, começaram a surgir adaptações do Guarani um pouco mais longas, em que elas eram já mais baseadas no texto. Embora fosse uma coisa mais próxima da mímica, da pantomima, mas mesmo assim ainda já era mais calcada naquilo que o Alencar apresentava dentro da trama, não exatamente na ópera, Os personagens eram todos incorporados, na trama, ao contrário da ópera, onde alguns foram suprimidos, alguns núcleos foram retirados. E tudo isso veio a entrar na linguagem cinematográfica. Então, na verdade, a literatura no cinema, no Brasil, como em outros lugares, foi o início, foi só o começo. Agora, vocês verem, terem uma ideia. Essa é uma edição do Guarani de 1929, se não me engano. Uma edição em livro do Guarani. Que é a literatura e o cinema no livro. Olha como é que as coisas começam a se misturar. Havia literatura e cinema. Literatura, cinema e ópera. Literatura, cinema com ópera, que é uma cena da ópera, da filmagem da ópera, e livro. Essa edição, ela traz o texto, e no meio de cada pedaço do texto do Guarani, vem fotos com textos das filmagens do Guarani, de uma das versões do Guarani. Se não me engano, essa é aquela de 1926. Então eles pegaram, reuniram no mesmo lugar o livro, texto do Alencar, imagens do cinema e que fazem remissão à ópera. Olha como é que as coisas vão se misturando. Isso aí é muito moderno. Isso é muito moderno. Na época já era feito, a gente acha que essa mescla de determinadas coisas, quando a pessoa faz mescla na internet de texto, imagem, sons, tudo isso já era tentado na época, claro que muito menos recursos, mas veja só a visão das pessoas que vão fazendo isso. Tudo isso o Guarani vai passando por esse suporte e não perde a capacidade dele de ser reconhecido pelo público. E aí, nós vamos falar dos quadrinhos também, literatura e quadrinhos. Literatura e quadrinhos, eu entendo que ela começou mais para o meio do século XX no Brasil, principalmente com coleções como essa, por exemplo. Essa coleção é chamada de Edição Maravilhosa, Clássicos Ilustrados. Foi uma coleção muito extensa e foi a primeira, se não me engano, salvo engano meu, foi a primeira coleção destinada a adaptar clássicos da literatura para os quadrinhos. Convidavam diversos artistas, diversos quadrinistas e eles faziam essas adaptações. E começou com obras da literatura universal. Tem Os Miseráveis, tem Conde de Monte Cristo. Pode reparar, na maioria deles folhetins. Os quadrinhos sempre tiveram uma ligação estreita com o folhetim, porque a agilidade do folhetim, a visualização do folhetim, o folhetim é muito visual, os autores são muito visuais, muito descritivos. A capacidade de quem escreve no folhetim de comprimir a ação, de ao mesmo tempo trazer o suspense para dentro da página do jornal, essa capacidade os quadrinhos pegaram muito na hora de fazer as adaptações. Casou muito bem. No cinema, eu até, assim, na minha opinião, o cinema foi até uma trilha um pouco mais difícil, porque adaptar a literatura do cinema nem sempre é tão fácil assim. Nos quadrinhos me pareceu que foi uma coisa mais natural. Embora, nesse começo aí, os artistas que fizeram esses desenhos todos, eles estavam muito ligados na parte do texto. Depois eu vou fazer uma comparação, eu vou mostrar uma versão do Guarani, que foi o primeiro clássico brasileiro adaptado dessa coleção, foi o Guarani, foi escolhido pelo público. Eles fizeram uma enquete, terminaram
fizeram não sei quantos números ali de literatura universal e fizeram uma pesquisa. Ó, queremos saber quais clássicos brasileiros vocês querem ver adaptados. Dos 10 primeiros, o Alencar estava em 6. Quer dizer, ainda tinha uma memória afetiva muito ligada, mesmo depois de tanto tempo. E o Guarani foi o primeiro da lista. Então, na verdade, foi o quê? Foi uma escolha do público. Não foi o editor. Ele falou, vamos fazer uma enquete, o que vocês querem? Mandaram carta. Mandem as cartas para a nossa redação. Mandaram e eles publicaram o resultado. O Guarani saiu primeiro, o Alencar com um monte deles. Aí pode falar assim, Machado de Assis, nessa não tem nenhum, na época não. Machado tem uma obra muito complexa, né? Muito complexa, nem tão visual assim, nem tão aventuresca assim. O Machado só veio assim, acho que na minha opinião, melhor compreendido um pouquinho depois. Porque ninguém foi melhor que o cara, mas ele não era um escritor muito folhetinesco, assim. Era um escritor que escrevia muito para dentro, os personagens, muito na parte da psicologia dos personagens e tal. Diferente do Alencar, o Alencar era bem mais superficial, só que o Alencar era totalmente talhado para ser visual. Pelo menos nas aventuras dele. Essas são 2 páginas aí do começo do Guarani. Essa é uma adaptação, quem desenhou essa adaptação foi um haitiano, que chama André Leblanc. Ele era um dos desenhistas da casa e ele que foi responsável pela adaptação do Guarani dos quadrinhos, por essa adaptação. Essa cena é uma das cenas iniciais onde o Peri captura a onça. É uma cena muito interessante, o Alencar escreve com muita atenção. Muito bem, ele gasta 4 páginas fazendo isso, mas é uma tensão danada, né, do Peri cercando a onça, depois aprisionando, que ele queria levar para Cecília. O André Leblanc, isso é uma das coisas que eu falo no meu estudo, é que ele fica um pouco fixado no texto. Olha como é que está carregado de texto. Chega a cobrir as imagens. Né? A imagem não é tão importante quanto o texto. Nos quadrinhos a gente sabe que a parte visual é importantíssima para editar a narrativa. Aqui, naquela época ainda não havia tanta evolução na estilística dos quadrinhos, ele carrega as páginas de texto, e o pior de tudo, né? A parte mais interessante, que é quando o Peri vai enfrentar a onça, ele corta. Esse é aqueles filmes mal feitos, né? Ele corta, ninguém vê o que aconteceu com ele com a onça, né? E aí já aparece a Cecília conversando com a Isabel. Maravilha, né? Ele interrompida, né? Ele dá uma interrompida bonita assim, né? Não sei se ele não quis mostrar alguma coisa, mas a cena estava tensa, ele estava aos poucos, ele estava tentando desenhar essa cena. Chegou na hora de pegar a onça, cortou. Foi pro comercial. Ficou difícil desenhar. Ficou difícil desenhar. Acho que nem seria tão difícil, mas é que na época, o que eu falo é o seguinte, eles eram muito apegados ao texto. Falaram, vamos adaptar um clássico da literatura. Então acho que tinha respeito demais pelo clássico e acabou ficando fixado no livro, sabe? O livro, a palavra. E nos quadrinhos a palavra não é tão importante quanto a imagem, sabe? A gente viria a desenvolver isso depois. Né? Assim como o cinema viria a desenvolver essa linguagem. E essa é uma sequência mais recente, a sequência da captura da onça pelo Luiz G, a versão de 2009, agora mais recente. Luiz G, que é um baita desenhista. Visual carregado. Espetacular, o visual da cena. Né? Eu fiz exatamente na sequência. Aqui, pra cá, daqui, pra cá. Olha só quanto de balãozinho de texto tem aqui. Quase nada. Ele capta muito melhor com as imagens a tensão que o Alencar escreveu do que o André Leblanc capta com aquele monte de palavras obedecendo ao texto do livro. Olha só como é que são as coisas, como é que foi essa evolução dos quadrinhos da literatura nacional. O Luiz G é um cara, obviamente, muito experiente, que é da turma da Circo, né, da revista Circo, que nos anos 80 fez um baita sucesso, Angelino, Luiz G, Glauco, Laerte, toda essa turma, alguns ainda na atividade, né. De muito circo na minha vida. Eu sou jurássico, de muito circo, colecionei, tinha caixa de circo, vendi depois, né? Fiquei com medo de criar traça e vendi tudo, né? Mas era muito bom. Eu sempre fui fã do Luiz G. Acho que o Luiz G, na minha opinião, desses todos, aí, com todo respeito ao Angeli, ao Laerte, são geniais, mas na parte visual, na minha opinião, o Luiz G é o cara mais evoluído dessa turma. E essa versão do Guarani é muito boa, muito boa. Isso mostra a diferença na evolução dos quadrinhos. Naquela época era só palavra. Em outros números da edição, da coleção maravilhosa, também era assim. Isso depois acabou se desenvolvendo, acabou evoluindo. E hoje tem uma prevalência do visual. Quando falar acabou, você já...
Ah, eu vou falar da literatura nos quadrinhos hoje. Olha como é que é hoje. E agora, saindo do Guarani um pouco, vou falar da literatura nos quadrinhos hoje. No Brasil. Essa edição aqui é uma edição, até esqueci, cara, uma edição muito boa. E adaptações de algumas histórias, algumas obras literárias interessantes. O pessoal faz adaptações muito criativas atualmente em quadrinhos. Essa aqui é do Homem que Sabia Japonês. Texto do Lima Barreto. Um dos textos mais brilhantes do Lima Barreto. E ele faz um desenho muito interessante, mostrando como se o cara estivesse mostrando como ele aprendeu a falar japonês. Aprendeu, por acaso, a falar japonês. Tudo isso, ele condensa de uma forma, na minha opinião, extremamente lúdica, tudo isso em quadrinho, uma página só. Quem lê essa página aí já leu metade do conto. Metade, porque mostra exatamente como ele se tornou professor, como ele se tornou entendido em japonês. Então vejam só como é que são as coisas. Né? A evolução dos quadrinhos hoje no Brasil é muito interessante porque ela dá lugar para a experimentação visual junto com a obra literária. Não há mais tanto, entre aspas, respeito pela obra literária. Isso é bom. Não se pode respeitar muito a obra quando você vai adaptar. É bom que se tome liberdade. E aqui, de uma forma muito interessante, o cara faz a ligação do texto do Lima Barreto com o visual. E preservando aquele traço engraçado, né? Aquele traço cômico, digamos assim, que o texto do Lima Barreto tinha. Era um texto muito, muito engraçado. O cara aprendia, o cara se candidatava como professor de japonês, estava desesperado, precisava ganhar grana. Não sabia o que fazer, o cara não sabia fazer nada, mas aí, de repente, ele inventou que sabia falar japonês. Ele ouviu falando e tal, por quê? Porque, na verdade, não importava se ele sabia falar japonês, porque ninguém sabia falar japonês. Lima Barreto foi um cara brilhante, na minha opinião, eu acho pouco estudado no Brasil, um dos autores mais brilhantes que eu já li na minha vida, e ele é espetacular. Esse texto é muito bem ilustrado pelos quadrinhos, sensacional.